Olá, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Flávio Rodrigues de Oliveira. Eu vou trabalhar com vocês a unidade 3 e a unidade 4 do nosso livro História da Igreja 1. E como eu escrevi esse livro, então eu vou fazer numa forma com que eu vou lendo os slides e vou explicando para vocês algumas especificidades do texto, tá bom? Eu acho que isso é interessante porque a gente acompanha também o roteiro do livro, né? Como eu propus o livro para vocês. Uma coisa que é muito importante da gente ter em mente agora é que o que eu tentei fazer com o livro, ele não se esgota de fato, embora isso possa parecer óbvio, né? Ele não se esgota naquelas páginas. É apenas um instrumental inicial para que a gente possa aprofundar as leituras, né? Como a gente sabe, é um livro didático. Então ele tem o intuito de passar os subsídios para um aprofundamento posterior, principalmente se a gente tiver o interesse de fazer pesquisas nessas áreas, né? Porque eu estou pensando também na formação do teólogo enquanto pesquisador. Então, iniciando o nosso capítulo 3, né, da nossa unidade, eu pensei a igreja e os seus intelectuais. Claro que eu vou trabalhar com apenas 2 intelectuais aqui em questão, mas esses 2 intelectuais foram os intelectuais mais expoentes, né, que tiveram mais destaque no período medieval. Um no início do período medieval e o outro no final do período medieval. Por que eu estou falando período medieval? Isso é importante de frisar, porque todo o percurso da disciplina de História da Igreja 1, ela acontece basicamente durante os fins da Antiguidade Tardia ou Antiguidade e a Idade Média inteira, aquele período que denomina-se de 1000 anos, né, que a gente vai ver algumas pessoas chamar o período das trevas. Então a gente vai discorrer um pouquinho mais sobre isso. E a Igreja especificamente católica, né, tanto a Igreja na sua primitividade quanto a Igreja Católica no seu auge, na sua decadência, porque a nossa disciplina, depois com o professor Saulo no capítulo 5, vocês vão ver que ela se encerra dentro da Idade Média, início ali da modernidade, ainda não chegou às revoluções que vão dar base a uma outra forma de pensamento que é o protestantismo. Então toda a igreja do período medieval, ela é e não poderia ser diferente do que a igreja católica, né? Então a gente precisa ter essas minúcias em mente para a gente entender um pouquinho melhor, né, qual foi o objetivo da igreja, qual foi o objetivo dessas pessoas que fizeram parte da igreja. Vale lembrar que a igreja, ela é formada por indivíduos que atuam dentro do seu contexto histórico. Pensando isso, a gente consegue entender as relações da igreja com o tempo e como ela agiu, né, de determinada forma ou como ela agiu de outra forma, sem julgar o passado. A minha formação principal é em História e Filosofia e eu aprendi dentro desses cursos que o passado a gente nunca pode julgá-lo porque a gente não estava lá. A gente pode até criar elucubrações, né, pensar, poderia ter sido dessa forma, poderia ter sido de outra, mas sempre sem julgar, porque foram as pessoas que agiram naquele determinado momento com os materiais que eles tinham naquele momento. Nada muito diferente, né? Então, isso é muito importante frisar. E aí, iniciando de fato o capítulo, eu chamo a atenção para vocês para essa passagem, que nesse capítulo nós veremos que o conhecimento medieval cristão teve uma especificidade, a saber, esteve direcionado para a igreja, assim como todas as outras relações travadas nesse contexto. Em uma sociedade cujo Theos, né, Deus do grego, é o centro, a compreensão desse direcionamento fica mais clara. Desse modo, ou destarte, pensar o intelectual é, paralelamente, conceber o seu locus de produção, uma outra organização social, contrária ao feudo. Isso é muito legal da gente perceber,
tá bom? Eu vou chamar a atenção de vocês aqui nesse momento porque nós estamos saindo do locus feudal, onde a gente tinha o camponês, o senhor feudal, né, a igreja também participando daquele locus, mas agora pensando um locus específico para o saber. É aí que surge o conceito, né, de intelectual na Idade Média. Claro que a gente vai ver, a partir dos próximos slides, que a igreja, no início dela, ela não se preocupou com essa intelectualidade, né? Olha lá, a verdade seja dita, a igreja não inicia o seu processo de fixação durante o período de sua história, denominado cristianismo primitivo, com a intencionalidade de ser uma instituição de saber. De fato, não. Nos primeiros momentos de sua fixação, essa instituição tinha um caráter diretamente relacionado aos indivíduos mais comuns. Seus diálogos eram diretamente com os pobres, mulheres, grupos sociais dos mais comuns. Então, o que a gente precisa ter em mente aqui é que o início, né, o alicerce da igreja na sua primitividade, ali antes de Cristo, né, ela se preocupava principalmente com as pessoas que estavam à margem daquela sociedade romana, né, eram os excluídos, os que não faziam parte. Então, que diálogo teria que ter para abarcar esses grupos de indivíduos? Essas mulheres, esses escravos, esses estrangeiros, essas pessoas mais comuns da sociedade. Que diálogo deveria ter? Com certeza não era um diálogo muito rebuscado, um diálogo muito prolixo. Né? Então, o que buscou-se fazer nesse primeiro momento da igreja medieval, ali da igreja católica? Né? Ela buscou ser mais acessível à população comum. Então, o diálogo que foi travado nesse momento foi um diálogo mais simples, um diálogo que levava às questões do dia a dia, mostrava para esses indivíduos, mostrava para esses sujeitos que Deus poderia ser alcançado por eles também. Só posteriormente, aí a gente vai ver nesse processo, só posteriormente é que a igreja ela busca uma intelectualidade, ela busca um conhecimento mais... Eu vou usar o termo científico por falta de outra palavra, mas ela busca essa cientificidade do conceito. Né? No primeiro momento, ela não estava preocupada com isso. No primeiro momento, o que ela se preocupava era em abarcar mais pessoas, abarcar cada vez mais pessoas para junto de si. Né? Pensando que a igreja ela é feita por homens. E aí, eu vou usar um autor que vale muito a pena vocês pesquisarem na internet, porque esse autor, com certeza, ele vai ter a obra dele em PDF, né? E o que eu trouxe aqui são pequenos excertos desse autor, mas a obra dele vale a pena ler inteira, que é a história da filosofia cristã, né? Olha, de acordo com esse autor, o Etienne Gilson e o Philotheus Boehner, né? De acordo com eles, então, em sua obra História da Filosofia Cristã, embora o cristianismo ele propunha-se ao grande público como uma religião universal, ou seja, para todos os indivíduos, independentemente das classes sociais, etnias ou gêneros, o público do cristianismo, nos seus primeiros anos, estava restrito à camada mais humilde da população, o que, paralelamente, ao nosso ver, não cria necessidade de um saber mais erudito. Né? Aqui eu não estou criando um preconceito em torno dessa camada mais
pobre, mais simples. Mas é que a gente precisa entender que o conhecimento, nesse período ali do fim da antiguidade, né, e do início da Idade Média, ele era restrito aos mais ricos. Então, eram somente as pessoas mais ricas que conseguiam ler, que eram letradas, né? Então, o discurso, o diálogo aqui, ele não é esse diálogo erudito, porque essas pessoas, elas não fazem parte do cristianismo, elas não são, assim, eu estou falando de um modo geral, né? De um modo geral, elas não são abarcadas por esse cristianismo primitivo. Só posteriormente é que elas vão adentrar esse cristianismo primitivo. Aí, principalmente, a gente vai ver um grande nome, né? Que é o Constantino, e um outro grande nome que é o Teodósio. Aí a gente está falando de pessoas de intelectualidade, pessoas de poder, mas eu estou falando bem antes do século III. Né? Eu estou falando ali do século I antes de Cristo e o século I depois de Cristo. Tá bom? Isso tem que ficar em mente de vocês. Ó, mais uma passagem que é importante para a gente. Essa marca do contexto supracitado pelos autores estará mais bem explícita na trajetória de Paulo de Tarso, tanto nos seus êxitos quanto nos seus fracassos. E aqui eu chamo a atenção para uma coisinha, né? Às vezes a gente pensa que só o êxito ele é importante para a história. Não, a história também, ela se faz a partir dos fracassos, né? Então, assim, tanto os êxitos quanto os fracassos do Paulo de Tarso aqui, foram importantes para a gente mapear que tipo de pessoas estavam sendo atingidas ali, estavam sendo, como que eu posso usar um outro termo? Estavam adentrando o cristianismo, né? Estavam adentrando essa nova fé cristã, porque a gente precisa lembrar que antes do cristianismo, e aí é um pouquinho do que eu e o Saulo escrevemos no capítulo anterior, antes do cristianismo a gente tinha uma outra forma de religião, né? Que era a religião pagã. É chamada de pagã, né? Mas na verdade era a religião olímpia, a religião, o politeísmo. E o cristianismo ele vem com uma proposta de monoteísmo. Então essas pessoas elas tinham vários deuses nominados, né? Zeus, Hera, Afrodite. Nós temos aí, eu falei dos deuses gregos, mas nós poderíamos pegar os deuses romanos, Júpiter, Vênus, Mercúrio, enfim, eram deuses nominados e você chega com uma proposta, né, de falar assim, não, esses deuses não vão representá-los, o Deus verdadeiro é esse Deus sem nome, esse Deus maior que o Paulo de Tarso vem propor para nós, né? Então, como que é isso, né? Quais são as pessoas que ouviram a fala dele e falaram assim, nossa, que legal, isso é interessante mesmo? Ou quais são as pessoas que chacotearam, falaram assim, para de delírio, esse Deus não existe, né? Então, é importante esse momento para a gente mapear quais foram os êxitos e os fracassos. Mapeando quais foram os êxitos e os fracassos do Paulo de Tarso, a gente sabe quais são as primeiras pessoas que fizeram parte dessa fundação desse cristianismo primitivo, que posteriormente ele vai crescer numa imensidão, que é o que a gente tem hoje, né, em termos de sociedade. Pensa no cristianismo e ali pensa na religião cristã como um todo. Ela é a maior do mundo, né, tanto nas suas três grandes denominações, judaísmo, islamismo, né, e o cristianismo em si. Essa vertente é uma das maiores, mas ali o Império Romano, o final do Império Romano, Paulo de Tarso, esses indivíduos ali, pobres, essas mulheres, fizeram um papel fundamental para a expansão do que nós temos hoje. Então a gente não pode olhar para trás e falar assim, coitado, né? Ele só lidou com gente humilde. Não, de fato essas pessoas são as pessoas que deram alicerce
né, da grandiosidade do cristianismo e posteriormente dos estudos. Hoje, se nós temos um estudo sobre a história da igreja, se nós temos uma formação em teologia, né, é justamente devido a esses grupos de indivíduos lá no passado, ali no período 1 antes de Cristo e 2 ali, 1 depois de Cristo também, foi ali que se fundamentou, tá bom? Olha lá, tanto é que o maior êxito de Paulo naquele momento foi em Corinto, junto aos marinheiros. Na palavra de Pierre, o pequeno judeu desce a Corinto, o porto cosmopolita, onde, em 200.000 homens livres, servido por 400.000 escravos, trabalham numerosos orientais, mais bem preparados do que os gregos para receber a mensagem evangélica. Misturados aos pobres e marinheiros, ele próprio se faz fabricante de tendas. Paulo permanece em Corinto 18 meses e depois, em seu ministério, de seu ministério ter sido inaugurado, na fraqueza, no temor e em grandes atribulações, Paulo adquire segurança. Fala da cruz sem receio, de chocar o orgulho judeu ou escandalizar a razão grega. É de Corinto, onde se organiza uma importante comunidade cristã, que Paulo remete suas 2 epístolas aos Tessalonicenses, que ele quer fortalecer na fé, mantendo-os na esperança do retorno do Senhor. Depois de uma curta escala em Éfeso, Paulo retorna à Síria pelo mar. Pierre, 1982, página 21-22. Claro, pessoal, vocês mais do que eu, né, sabem essa passagem lá no Tessalonicenses. Vocês com certeza têm essa passagem um pouco mais elaborada do que eu, mas o que eu estou usando aqui nesse momento para falar é que foi lá com os marinheiros, foram lá com os escravos que o Paulo de Tarso conseguiu seu êxito. Porque, como a gente viu, tanto com a sociedade grega quanto com a sociedade judaica naquele momento, se a gente pode chamar de sociedade judaica ali, a formação, né? Ele ainda não tinha conseguido abarcar todas aquelas pessoas. Então, aí ele não desistiu, né? E isso a gente tem que ter em mente. Ele persistiu no evangelho, persistiu na palavra, até que ele conseguiu abarcar o seu objetivo. Aí eu tomo a atenção de vocês um momentinho, porque quantas vezes, né, a gente está estudando aqui e a gente está pensando, nossa, é muito difícil, eu vou desistir, né? A gente tem uma história, né, e uma história bíblica mostrando a persistência, mostrando a necessidade de se insistir nos estudos, nos seus objetivos para conseguir o seu êxito, né? Então, assim, só chamando a atenção aqui de vocês rapidinho, aquele puxãozinho de orelha, mas para aqueles que estão pensando em desistir, persistam, né? Porque a vida é feita assim de êxitos, é feita de fracassos, momentos baixos, momentos altos. E se a gente não parar e refletir, tomar um fôlego e continuar em frente, qualquer obstáculozinho a gente está desistindo. E esse não é o objetivo, né? O objetivo é alcançar o êxito final, como Paulo de Tarso alcançou aqui na proposta dele, tá bom? Então vamos continuar os slides. É preciso ressaltar que esse caráter evangelizador popular não é menos importante. Pelo contrário, é essencial, principalmente nos primeiros tempos da igreja, quando ela se forma a partir desses grupos sociais. Podemos dizer que esse foi o perfil da igreja com o conhecimento até a primeira década depois da era cristã. Por isso, não teremos uma fundamentação vinda dos livros, mas sim do povo. Será o povo que dará vida a esta fé,
a ponto de se tornar hegemônica séculos depois. Então, novamente aqui chamando a atenção de vocês viram essa passagem? Né? Será o povo que dará sustentação para essa fé que se tornou, né? Ali a gente colocou se tornará, mas a gente já tem a realidade aqui que se tornou hegemônica. Será? Então não foi dos livros que o cristianismo cresceu. Não, ele foi da população, foi da pregação de Paulo, foi do porta em porta, foi assim que o cristianismo ele se fundamentou e se consolidou. Quando chegou em Constantino, quando chegou em Teodósio, foi um pulo ali para ele se fundamentar enquanto religião oficial. Mas foi lá no dia a dia, na batalha, com Paulo de Tarso, com os outros apóstolos e com os outros seguidores do cristianismo, que o cristianismo ele cresce e toma uma amplitude, né, que chega, olha só o que eu vou falar para vocês, que chega a tomar, não tomar no sentido roubar, né, mas tomar no sentido utilizar-se do papel do Estado na sociedade medieval. Então, o Estado, ele cai, o Estado romano, né, ali o Império Romano, ele cai em 476 depois de Cristo. E aí qual que é a instituição que está preparada para poder assumir o controle dessa sociedade em todas as suas esferas? Vai ser a igreja. Vai ser, então, por meio das relações cristãs que a igreja vai se tornar, e aqui eu coloco entre aspas, tá bom? Mas vai ser a igreja que vai se tornar o Estado na sociedade medieval. Quando eu digo se tornar o Estado, eu estou dizendo que ela vai reger as relações sociais, né? A igreja é o Estado, né? Entre aspas, a igreja é o Estado na sociedade medieval, tá bom? Mais um slide. A Bíblia era a principal fonte de saber nesse momento. De acordo com o historiador francês Jacques Le Goff, em sua obra As Raízes Medievais da Europa, a herança bíblica é inquestionável para a formação do homem medieval. Para o pensador, dentre as outras tantas heranças que o mundo medieval recebeu, essa também é de extrema importância, pois a partir do medievo, formará-se um grupo de intelectuais que debruçarão sobre essa herança, a fim de produzir um conhecimento intelectivo formal. Então, qual é o primeiro livro ali fundamental na sociedade cristã? Ali na fundamentação da sociedade cristã? A Bíblia, né? Então vai ser por meio da Bíblia que os outros autores eles vão se fundamentar. Vai ser por meio da Bíblia que os apóstolos, os pregadores, né? Os discípulos de Cristo vão se fundamentar para levar a chamada Boa Nova para as outras pessoas que ainda não são adeptos ao cristianismo. Quando ressaltamos esse aspecto do conhecimento, a saber, o bíblico, como mostra anteriormente o autor Jacques Le Goff, temos em mente a intenção de apresentar como os conhecimentos do Evangelho são imprescindíveis para a fundamentação da nova fé. A partir do século I, Deus adentra o pensamento e a história ocidental, de maneira nunca antes imaginada. Quem já imaginou isso antes, naquela sociedade? E a Bíblia, que antes era utilizada para converter os pagãos e os gentios com Paulo, agora é utilizada como símbolo do conhecimento. Então, olha só, a gente vai ter uma transformação aqui, lenta, tá bom? A gente tem que entender que as coisas não acontecem do dia para a noite assim, num piscar de olhos, né? Para a gente ter o cristianismo que a gente tem hoje, olha o tanto que se caminhou durante a história. Então, a Bíblia que era utilizada anteriormente como instrumento de pregação, como instrumento para levar a boa nova a esses indivíduos, passa com esse passar do tempo ali entre os séculos II em diante, ali final do século I e II em diante, ela passa a ser um instrumento do conhecimento.
né? Então agora a gente tem a Bíblia como uma porta-voz do conhecimento. Todo conhecimento adquirido, todo conhecimento é importante para esses indivíduos que vão começar a surgir, né, com a expansão do cristianismo, vai surgir indivíduos de tudo quanto é jeito, né, de tudo quanto é grupo social. Eu não gosto muito do conceito de classe, tá, porque é meio marxista, eu prefiro usar o conceito de grupo, de segmento, né, então de vários segmentos sociais ali. A gente tem os plebeus, a gente tem os patrícios, né, no final ali do Império Romano, e agora a gente vai ter os camponeses, uns mais abastados, outros não, né, os senhores feudais, os camponeses lá da baixa sociedade medieval, aqueles que só trabalham. Então só que de maneira geral a gente vai ter uma preocupação com o conhecimento, agora com o conhecimento sistematizado. Ele não vai mais ficar, porque quando a gente está falando de Paulo de Tarso, a gente está falando de um conhecimento voltado para a oralidade. Não é verdade? Assim, ele ia de casa em casa, ia de grupo em grupo, entre os gregos, né? Ele ia lá e pregava a palavra, levava boa nova. Agora você vai ter um intuito de sistematizar, você tem um intuito de escrever esse conhecimento, para que outras pessoas possam ter acesso. Ou seja, para difundir o cristianismo mesmo. Né? Agora o cristianismo ele não é só mais difundido por meio da oralidade, ele é difundido por meio do conhecimento. E a Bíblia é o principal instrumento para essa difusão do conhecimento. Tá bom? Vamos lá? Agora nós vamos pegar uma passagem do Jacques Le Goff, né? Olha, vocês viram que eu usei esse autor já 2 vezes. O que isso quer dizer pra gente? Que é um autor fundamental para nossa instrução, para o nosso conhecimento sobre a igreja ali nos seus alicerces, tá bom? Então fica a dica aí, né? Às vezes a gente passa correndinho, né? A aula é só 50 minutinhos, né? E aí a gente não fala muito da importância de alguns autores, mas o interessante, vai ficar aqui uma dica para vocês. O interessante é vocês irem lá no final do texto depois e ver os autores que foram mais citados e tentar buscar esses autores. Eu vou dizer uma coisa para vocês, a maioria dos autores eu pensei em buscar o PDF. Por quê? Porque eu tenho certeza que a dificuldade, né, a gente está falando de uma instituição que está de norte a sul do país, não é verdade? Então, eu tenho certeza que esses autores, por ser mais específicos, talvez você não você tenha dificuldade de encontrá-lo na sua biblioteca aí da sua cidade. Ainda mais se a sua biblioteca não tiver a sua cidade já não tiver uma biblioteca de universidade, porque são autores que normalmente são utilizados no meio acadêmico. Então, o que eu busquei fazer? Utilizar autores, né, que vão ser fácil de encontrá-los em PDF. O Le Goff é um deles. Aliás, vocês podem pesquisar qualquer obra do Le Goff na internet, qualquer obra dele é muito interessante de ler. Ele sempre, só um rápido resuminho, né? Ele sempre está preocupado ali em reexplicar a história da igreja, né? A história da sociedade medieval, a história dos indivíduos, de maneira geral, a história dos homens durante esses 1000 anos que foram a Idade Média, a partir de uma nova visão. A partir de uma concepção diferente da concepção da Idade das Trevas. Mas isso eu vou falar um pouquinho melhor para vocês ali no capítulo 4, tá bom? Mas agora vamos voltar lá, já saindo da digressão, né? Ó, Le Goff afirma que na Idade Média, a Bíblia é considerada e utilizada como uma enciclopédia, que contém todo o saber que Deus transmitiu ao homem. É também um manual fundamental de história, que, depois dos patriarcas e dos profetas, faz desenrolar o sentido da história, desde os acontecimentos, né, desde o acontecimento da realeza, como Saul e Davi. Então, isso sem sombra de dúvida. A Bíblia e aí eu estou falando como um historiador, tá bom? Um historiador que fez um mestrado em Idade Média.
a Bíblia é, sem dúvida nenhuma, um instrumento da história, né? Como qualquer outro livro produzido, de fato. Aqui eu estou tentando sair um pouquinho do nosso aspecto religioso, tá bom? Eu estou tentando ver a Bíblia como qualquer outro livro histórico, né? Então, como livro histórico, ela é fundamental. E aí, para você, como fundamento da fé, ela também é fundamental, né? Mas o que vale ressaltar aqui é que a Bíblia, ela você leria somente para compreender a história da humanidade, você daria uma ótima aula de história antiga, história medieval, né, história dos povos, da formação dos povos em qualquer instituição, em qualquer lugar, né? Leia a Bíblia também, eu acho que é importante falar isso, né? Leia a Bíblia também como um instrumento da história, porque ela conta a história dos povos, ela conta a história da humanidade, né? Para além, e aí pensando na sua grandiosidade, para além da sua concepção religiosa. E o Legoff, ele ressalta isso. Por isso que eu gosto bastante do Legoff, porque como ele vê aí abrindo o espaço da fé, ele também vê os instrumentos religiosos como instrumentos históricos, né? Então vamos voltar para os slides? Olha lá. Assim, somente após certo destaque social, a igreja sente a necessidade de criar uma cultura erudita na Idade Média. De acordo com o autor, esta carência aparecerá no período que se denominou a Antiguidade Tardia. Ainda segundo ele, o aparecimento de uma cultura mais erudita por meio de uma cristianização acontecerá no meio de um processo de cristianização do Império Romano, entre o reconhecimento da religião cristã pelo imperador Constantino, o chamado Edito de Milão, de 1313, e a adoção do imperador Teodósio I, ali em 370, não coloquei a data aqui, mas é 370, do cristianismo como religião oficial do Estado romano. A partir daqui, seguirá-se uma linha que contará a Bíblia e o Novo Testamento para a fundamentação de uma cultura cristã. Então, pessoal, o que nós vamos ter aqui nesse momento, né? Como eu já adiantei um pouquinho aqui para vocês, a gente vai ter em 330, né, com o Edito de Milão, o cristianismo se tornando uma religião aceita no Império, né, no Império Romano do Oriente. Vale lembrar isso, né, uma aulinha de história aqui. Eu estou praticamente dando aula de história aqui, né? Mas, vale lembrar que a gente está falando que o Império do Ocidente, ele cai em 476, o Império Romano do Ocidente, mas ele, em 395, ali, ele continua muito forte no Oriente. Né? Então, assim, o Império Romano ele cai em 476. Em 395, ele muda uma das suas sedes para o Oriente. Então, o Império Romano ele vai continuar forte, muito forte no Oriente, até o ano de 1453, que é o ano que cai o Império Romano do Oriente, e aí começa a Idade Moderna. Tá bom? Então, olha lá, como eu disse para vocês, a Idade Média ela inicia-se ali na Antiguidade Tardia, que a gente está vendo aqui, em 476. Alguns autores vão utilizar antes. Tanto é que o Santo Agostinho ele vem antes de 476. Né? E alguns autores vão utilizar depois, mas mais ou menos ali em volta do século III, século IV, século V. Não vai fugir muito disso. Né? E termina também, aí a gente tem algumas divergências, mas via de regra termina durante o ano de 1453, com a queda do Império Romano do Oriente, tá bom? Então, o que vale lembrar aqui, né, que eu falei e mudei de assunto. Não, vamos voltar para o assunto aqui, que é o fundamental. O que vale lembrar aqui é que passa-se a haver uma necessidade de se criar
um conhecimento mais erudito, porque agora, com o cristianismo crescendo, novos grupos sociais eles vão adentrar o cristianismo, né? Então, tanto o Velho Testamento quanto o Novo Testamento, eles vão ser fundamentais para a fundamentação dessa nova fé, desses grupos que outrora não faziam parte do cristianismo. E aí, pessoal, surge o nosso segundo momento do texto. Eu vou passar aqui é coisa rápida, tá bom? Eu vou passar em linhas gerais. Olha lá, o fato de não termos muito cristãos cultos nos primeiros anos do cristianismo já não é mais verdade quando se inicia a sua era áurea, de acordo com Philotheus Boehner e Etienne Gilson, em sua obra História da Filosofia Cristã. Pouco a pouco, esse panorama em que o cristianismo recrutava seus ouvintes apenas entre os mais humildes começara a se alterar, já configurando ainda que incipientemente um grupo mais erudito dentro dos pilares da nova fé. Com eles surge a necessidade de linguagens, bem como novos pensadores. Nesse contexto, abrirá o espaço para o estudo das Escrituras, com o objetivo de dar suporte à conciliação entre a fé e a razão. E aí, pessoal, é que surge um primeiro movimento de estudo, né, das Escrituras, que é chamado de patrística, né? Lá no texto vocês vão ter 3 definições que eu gostaria que vocês lessem atentamente. Aqui eu só estou fazendo um resumão, né? Mas leiam lá o que significa patrícia, o que significa paz da igreja, tá bom? O importante lembrar aqui é que é a partir desse momento da necessidade de responder essas pessoas mais eruditas, o cristianismo começa então a criar um estudo, a voltar-se ao estudo das Escrituras. E esse primeiro momento então é chamado de patrística. É um fato histórico que a Boa Nova recrutou seus primeiros ouvintes e adeptos principalmente entre as classes humildes. E é igualmente um fato histórico que, em pouco e em um número sempre crescente, muitos homens cultos encontraram na sabedoria da cruz a plena satisfação de sua sede de verdade, dos seus anseios espirituais e até das suas exigências científicas. Novamente, Boehner e Gilson. O que eu estou dizendo para vocês? Para vocês irem lá na internet, fazer uma busca, né, num buscador, encontrar o PDF desse livro, ou até comprar mesmo, né, assim, para valorizar o autor. Eu vou dizer que o meu é obra mesmo, mas se você está sem dinheiro aí, vai lá na internet, busca esse autor e lê esse livro, porque ele dá um panorama muito importante para o que a gente está estudando aqui, tá bom? Dessa maneira, olha lá, o cristianismo contará agora com novos integrantes, que não veem contradição nenhuma entre um conhecimento mais científico e o da fé. Ainda no pensamento dos autores, a conversão não implica de modo algum a renúncia da cultura intelectual. Agora, o imperativo cristão submeteria a razão aos serviços da cruz. Desde que esse conhecimento projetasse mais fé nos caminhos do cristianismo, era totalmente permissível e estimulado. Pessoal, olha só que interessante, né? A fé, então, ela vai se conciliar com a razão. Esse é o significado do primeiro movimento ali da patrística, dos pais da igreja. Desde que você utilize, porque as pessoas pensam assim, né? Olha lá, as pessoas falam assim, basta ter fé, precisa ter fé, tenha fé no inexplicável. Para essas pessoas aqui, eu não estou falando que isso não é necessário, hein? Depois não vão fazer uma crítica comigo, porque eu vou deixar isso bem claro aqui. O que eu estou dizendo é que não basta, para essas pessoas aqui, em específico, não basta apenas ter fé. Aliás, não tinha problema nenhum em utilizar-se da razão,
né, em utilizar-se do conhecimento científico, da busca, da pesquisa, claro, desde que isso fosse aumentar ainda mais a fé desse indivíduo, né? Então a razão, a busca pelo conhecimento, ele era utilizado para que esse indivíduo ele fosse ainda mais consistente na sua fé. Né? Então não tem nada a ver assim separar ciência de religião, não. Para esses primeiros indivíduos aqui do cristianismo, tanto a patrística quanto a escolástica, que a gente vai ver já já, a fé e a razão elas andam juntas ali, ó, par a par, tá bom? Isso é importantíssimo. Os primeiros apologetas que se rendem a esse serviço têm início já nas primeiras décadas da nossa era. Tais pensadores são denominados como padres da igreja. Esses autores trouxeram um novo olhar para a teologia cristã, marcando um momento que poderíamos considerar ser o de ruptura no pensamento do cristianismo primitivo e o patrístico, né? Então, vai ser naquele momento que esses padres da igreja eles começam a surgir, que a gente pode falar assim, olha, acaba-se o cristianismo primitivo, aquele que busca apenas a oralidade, e começa-se o primeiro movimento ali dentro da igreja, que é a patrística, tá bom? Esse slide eu vou passar um pouquinho mais rapidinho, porque o nosso tempo está ali se encerrando, mas é interessante depois vocês olharem com calma o livro, né? Ele vai mencionar um pouquinho mais sobre a patrística, tá bom? Assim a patrística surge como um movimento de pensar que engloba o pensamento greco-romano ao pensamento cristão. Agora, diferente de outrora, díspares, esses pensamentos antigo, pagão e cristão passam por uma fusão e só se contemplam para fortalecer os pilares da fé. É preciso notar que esse pensamento científico-religioso, nesse primeiro momento, tem por finalidade explícita a fusão entre o pensamento greco-romano e o pensamento cristão. Notar isso é, aos nossos olhos, o principal ponto de se fazer filosofia cristã nos primeiros séculos da Idade Média. Então, nada muito diferente do que eu falei, tá bom? Então, por isso que eu vou passar rapidinho, porque ele é uma síntese do que a gente já vem mencionando aqui ao longo da aula. Além da sua importância no ambiente eclesiástico, os padres da igreja ocupam um lugar proeminente na literatura, e particularmente na literatura greco-romana. São eles os últimos representantes da antiguidade, cuja arte literária, não raras vezes, brilha nitidamente em suas obras, tendo influenciado todas as literaturas posteriores. Formados pelos melhores mestres da antiguidade clássica, põem suas palavras e seus escritos a serviço do pensamento cristão. Né? Então, só vale lembrar aqui, também eu vou falar de maneira rapidinha, mas porque está bem explícito ali, esses primeiros pensadores do cristianismo, né, esses primeiros padres da igreja, eles não são importantes só para o cristianismo, eles também são importantes para toda a antiguidade, porque eles são os pontos de fusão e também o ponto de divergência entre o pensamento antigo, né, o pensamento voltado para as sociedades greco-romanas e o pensamento cristão. Então, para além, e aí pensando assim, não no sentido inferiorizado, né, mas para além dele ter uma importância somente na sociedade cristã, não. Ele também tem uma importância muito grande para as sociedades antigas, para as sociedades da antiguidade. E aí a gente vai para o nosso primeiro pensador, não é? O nosso primeiro pensador ali é o Santo Agostinho. Esse pensador, pessoal, ele se constitui em um dos maiores pensadores da igreja, tá bom? A comprovação dele, né, se dá principalmente por meio de suas obras, por meio da sua história de vida. Aqui eu não fiz um apanhado da história de vida do Santo Agostinho, mas leiam com calma no livro, né, muito interessante, porque o Santo Agostinho, ele é para nós um exemplo de homem mundano e de homem cristão. Né? Então, pensem numa pessoa lá, assim, pensem numa das pessoas mais influentes do cristianismo.
Santo Agostinho está entre elas, tá bom? Então, eu chamo a atenção para vocês lerem com calma essa passagem lá, para entender um pouquinho da história de Santo Agostinho. Busquem, né, se vocês querem saber mais, aí, independente de religião, tá bom, pessoal? Independente de se eu sou protestante, se eu não sou, conhecer a história do Santo Agostinho, na sua obra As Confissões, é conhecer paralelamente a história do cristianismo, tá bom? A história dele se mistura com a história do cristianismo, porque o Santo Agostinho é aquela pessoa que vivia uma vida boêmia, e a Santa Mônica, a mãe dele, rezava para ele, e aos 30 anos ele se converte. Então ele vai fazer uma comparação muito interessante entre a vida pré e a vida pós a sua conversão ao cristianismo, tá bom? Então, o Santo Agostinho, ele é importante também como um dos principais expoentes do pensamento, né, cristão, institucionalizado ali dentro de uma preocupação com uma pesquisa na fé. Tá? O Santo Agostinho ele vai buscar lá em Platão, isso eu não escrevi muito aqui, mas se vocês buscarem, eu acho que eu escrevi isso já lá no capítulo 2, né? Mas ele vai buscar lá em Platão, junto com Saulo. Ele vai buscar em Platão, aí por meio do Plotino, os fundamentos, né, do cristianismo na Idade Média, né? Então, o conceito de mundo das ideias lá da filosofia platônica, ela está muito presente nas obras do Santo Agostinho, principalmente na sua obra da Cidade dos Homens, Cidade de Deus, né? E na sua obra As Confissões, tá bom? Na época de Santo Agostinho, podemos dizer que a Europa medieval passa por uma intelectualização do pensamento cristão. O cristianismo inicia-se como uma religião popular e dentro do eruditismo também vai ganhando espaços e seus adeptos até a criação de um pensamento que congregue tanto o pensamento erudito quanto o pensamento cristão em uma única fusão. De acordo com Legoff, Santo Agostinho faz parte dos cofundadores do pensamento cristão. Os resultados dos seus escritos foram imprescindíveis para a elaboração da doutrina cristã, baseada na linha da Bíblia e do Novo Testamento. Paralelo aos textos greco-romanos, legado que não se fixa no seu tempo, mas coloca no grupo dos autores clássicos da humanidade. Gosto de pensar, e aqui é uma perspectiva que eu coloquei, né? Porque eu gosto mesmo de pensar o Santo Agostinho a partir dessa concepção aqui, ó, a partir de extremos, né? Vamos lá, ó, pense comigo. O mais homem dos homens tornou-se o mais santo dos santos. Para quem já conhece um pouco da história desse pensador, pode ou não pode concordar com a minha tese. O fato é que Santo Agostinho teve uma vida regrada de prazeres e de ascetismo de maneira gritante, a ponto de que quem ouvisse falar de um em frente ao outro, ou vice-versa, não imaginasse tratar-se da mesma pessoa. Pessoal, como eu disse, vão lá e leiam As Confissões, é uma obra fantástica, né? Santo Agostinho é uma pessoa de extremos. É como se eu colocasse uma pessoa aqui de 30 anos e eu colocasse aqui uma pessoa de 31 anos, né, do outro lado, e falasse assim, essa pessoa aqui é Santo Agostinho, essa pessoa aqui é Santo Agostinho, né? Não são as mesmas pessoas, porque ele foi um homem de extremos, ele viveu uma vida boêmia, mulherengo, regado a bebidas, né? Regado ao álcool, e de repente, assim, não tão de repente, mas assim, ele encontra no cristianismo uma fundamentação maior e se converte ao cristianismo sendo ele é santo, né? Então, Santo Agostinho de Hipona, sendo considerado uma das pessoas mais influentes do pensamento cristão. Então, vale a pena conhecer um pouquinho da vida dele, tá bom? Então, pessoal, olha lá. Agora nós vamos ver um outro momento, que é a escolástica. A escolástica, né, como o próprio nome já diz, ela
ela está baseada nos estudos ali entre as escolas e as universidades, tá bom? Vale lembrar uma coisa, você deve estar aí se perguntando assim, nossa, mas a universidade ela surgiu na Idade Média, né? Se você ainda tem essa dúvida, a resposta é sim. A universidade ela é estritamente um fundamento da sociedade medieval, né? A universidade ela surge e ganha corpo na Idade Média. Aliás, as formas com que a gente tem hoje, né, elas são bem medievais. Aquela concepção de calores, de colação de grau, né? Se você está aí pensando em defender um TCC, né? Isso era uma proposta medieval de defender um estudo nessa sociedade. Então, pessoal, a patrística, agora a gente saiu lá do século V, né, e passamos aqui para o século XIII, aqui, né, olha só, aqui para o século XIII, 1200, né, bem aqui, tô brincando, mas olha só, a patrística, ela surge, então, dentro do contexto das universidades. A escolástica, a escolástica também ganhou destaque no mundo medieval. Discorreremos um pouco sobre a forma de pensar do homem medieval, que buscou fazer do conhecimento científico e filosófico um instrumento de fé. Contudo, uma compreensão mais ampla da escolástica requer também um conhecimento de uma instituição extremamente medieval, a saber, a universidade. Então, como eu disse, a universidade ela é medieval, tá bom? E aí, agora, qual que é a preocupação da escolástica? Né? A escolástica está se preocupando ali com uma reorganização das cidades. Né? Então, a gente já tem um conhecimento cristão consolidado, só que o pensamento de outros povos vão adentrando essas cidades. Que pensamento é esse? O islamismo, principalmente. A gente vai ver isso bem no capítulo 4. Né? E aí a preocupação é com esse novo conhecimento que está adentrando ali por vias aristotélicas, né? Aristóteles ele é relido e reconstruído na sociedade medieval do século XIII, porque ele desaparece. Algumas obras do Aristóteles, elas continuam sendo estudadas lá no Império Romano do Oriente, mas no Império Romano do Ocidente chegam até a ser proibidas. Então elas desaparecem e continuam sendo estudadas, né, na sociedade oriental. E aí elas são retomadas na sociedade medieval ocidental. E então a preocupação aqui é a mesma da patrística. Né? Qual que é a preocupação? Usar a filosofia, usar o conhecimento científico para poder exaltar a fé, para poder se tornar a fé superior, para tornar a fé maior. Então, só que agora dentro das universidades. Tá bom? Então isso precisa ser ressaltado. E qual que é o principal? Se a gente fosse falar assim, nós temos um principal pensador na sociedade medieval do século XIII dentro do pensamento escolástico. Seria Tomás de Aquino. Tomás de Aquino, então a gente vai ver a fé e a razão. Tomás de Aquino, além de ser um grande difusor do pensamento escolástico, foi um dos filósofos e teólogos que a humanidade, dos maiores filósofos e teólogos que a humanidade já conheceu. Sobre esse pensador, a importância se afirma na forma que a Igreja denomina-o, a saber como Doctus Communis, Doctus Angelicus, Doctus Universalis. Tomás, futuramente conhecido como Tomás de Aquino, devido a uma residência familiar no Condado de Aquino até o ano de 1137. É o autor que, numa exposição histórica da filosofia eclesiástica, medieval, deve ser reconhecido dentro do seu próprio contexto histórico e não à sombra do que a sua filosofia tomista se tornou posteriormente. Pessoal, aqui é muito importante.
O Tomás de Aquino, as obras do Tomás de Aquino, principalmente a Suma Teológica, a Suma contra os Gentios, né, os seus escritos contra os averroístas, isso dão notoriedade ao Tomás de Aquino dentro do seu próprio contexto histórico. Tanto é que a gente viu aqui, ó, ele é chamado de Doctor Communis, né? Ele é chamado de Doctor Angélicos, ele é chamado de Doctor Universalis. Então, a gente vê a importância desse autor dentro do seu próprio contexto histórico. Também vale a pena pesquisar na internet um pouquinho sobre a Suma Teológica, como ela é composta. Eu fiz um breve apanhado sobre isso no nosso livro didático, mas vamos lá na internet, pesquisa um pouquinho. O conhecimento ele tem que sempre ir além do livro, sempre ir além das aulas, né? Quanto mais a gente busca, mais a gente aprende. Esse que é o intuito do curso, né? Dar os subsídios iniciais. Aí, ó, pessoal, ó, é com vocês, tá bom? Agora nós vamos já para as nossas considerações finais. Ó, o tempo já está esgotando. Opa, quase quebrei o relógio aqui. O tempo já está esgotando. Então, eu queria agradecer muito. Queria não, quero, né? Passado não. Eu quero agradecer muito a participação de vocês nessa web nossa, nessa nossa aula. E falar assim para vocês não desistirem, ler o livro, ter dúvida, vão lá com o tutor e tire as dúvidas, né? É um conhecimento aqui muito vasto. A gente está trabalhando com uma história de mais de 1000 anos, né? Em 50 minutos. Então a gente deixa muitas coisas para trás, mas que cabe a vocês, então, buscar. Então, eu fiz algumas considerações finais, que eu também coloquei no livro, que é uma síntese, né, de maneira geral, do que eu propunha com a escrita desse capítulo. Tá bom? Então, vamos ler para a gente finalizar? Notamos que o texto apresenta esses períodos de maneira marcante, como a igreja torna-se intelectual, e não como muitos pensaram, é intelectual desde os tempos iniciais. É importante também, a partir dessas considerações, entender até mesmo o movimento histórico dessa instituição. Ora, a partir dos discursos e dos seus tempos históricos, vemos que houve a necessidade por parte da cristandade de adaptar ao contexto que estava sendo vivido e de criar mecanismos para fomentar o discurso religioso daquele momento. Assim, em um primeiro olhar, essa instituição se faz por discursos mais simples e sem muita prolixidade. Já no século IV da nossa era, vemos esse retrato sofrendo alterações e a necessidade de diálogos com os textos greco-romanos, principalmente os textos platônicos. À medida em que avançamos no tempo, também perceberemos outros retratos, uma vez que já no século III, o diálogo com a filosofia dá-se principalmente por meio de Aristóteles, já no âmbito restrito de saber a universidade. Pessoal, então, só retomando aqui para a gente finalizar, a gente precisa entender que a igreja ela é um produto histórico, né? Ela é feita por homens, isso eu falei lá no início da nossa aula, aqui já, lá nos 50 minutos iniciais eu comentei sobre isso, e aqui eu quero comentar novamente. Nós estamos trabalhando com indivíduos, a igreja então ela se altera de acordo com a necessidade desses indivíduos. Se num primeiro momento a igreja ela tinha um discurso mais simples, num segundo momento ela vai ganhando um discurso mais prolixo, né? E entender essa configuração, entender essa modificação é o que a gente propõe aqui no nosso curso de História da Igreja 1 e no nosso capítulo 3. Então fica aqui para vocês, bons estudos e até o próximo capítulo. Tchau, tchau, pessoal. EAD, o Unisystemata tem qualidade de ensino para você criar.